Fala aí galera do oitavo ano, vamos para nossa videoaula agora sobre os exercícios do capítulo 4, Revolução Industrial, né? Vamos lá. Como eu falei com vocês, gente, a gente vai corrigir agora só uma parte desses exercícios, na próxima videoaula a gente corrige o restante, tá bom? Lembrando que vocês têm que ir fazendo naquela listinha que eu passei no resumo para vocês fazerem em casa, tá? Vamos lá, página 70. Número 1. Principais inovações a partir da Revolução Industrial. A principal, a mais importante de todas, invenção da máquina a vapor. É a máquina a vapor que vai ser decisiva para o crescimento da produção que a indústria proporciona, tá? Temos também o controle de técnicas de siderurgia e metalurgia, na manipulação de metais pesados para a construção de indústrias, de instrumentos, de máquinas, né? E temos também a criação de ferrovias. São essas ferrovias, inclusive, que vão ser essenciais para facilitar o transporte das mercadorias e como um transporte mais veloz e ao mesmo tempo mais barato, porque você gasta dinheiro para construir a ferrovia, mas a longo prazo você acaba gastando menos dinheiro para manter ela, tá? É... Com a afta, gente, tá doendo. Página 71 agora, número 2. Condições para essa industrialização na Inglaterra, ou seja, fatores para que a Inglaterra se industrialize primeiro. Vamos lá, alguns mais importantes no caso. Fim do absolutismo inglês. Com o fim da monarquia absolutista, o parlamento agora governando sem ninguém acima dele, pode criar leis que vão garantir a produção industrial e o lucro no setor privado, ou seja, todo esse lucro que iria para a monarquia inglesa agora vai para iniciativa privada, para a burguesia, para membros do parlamento que são aliados dos burgueses, inclusive. Temos também o início de uma política liberal na economia. Você não tem mais o Estado interferindo na economia, limitando o crescimento da economia, controlando o mercado com impostos e por aí vai. Tá? Então, sem o limite do Estado na economia, ela consegue se desenvolver sozinha. A Inglaterra também possui grandes reservas naturais de carvão, mineral e ferro, que vão ser a base dessa indústria, uma das bases principais, né? Temos também o crescimento da burguesia enquanto classe dominante, já que a burguesia vai ser a principal classe que vai financiar, que vai dar dinheiro para que essa indústria se erga, né? Cresça. Temos também o cercamento dos campos ingleses, que vão tanto ser essenciais para tirar os camponeses de suas terras e colocar eles nas cidades para trabalharem nas fábricas, como também são essenciais para que aumente-se a produção de algodão e a produção de lã, que serão utilizados como matéria-prima principal para a indústria têxtil, tá? A primeira indústria principal da Revolução Industrial Inglesa. Na número 3, o que foi a Revolução Industrial e que transformações ela trouxe? Cansamos de falar sobre isso já. Ela representou um conjunto de mudanças sociais, políticas e principalmente econômicas, entre os séculos XVIII e XIX, principalmente, em que as manufaturas, o artesanato também, foi substituído pela produção industrial. E, consequentemente, novas classes sociais surgiram, como o proletariado, a produção industrial também. Ela representa uma produção em larga escala, produz muito mais coisa em muito menos tempo. Também temos agora um trabalho assalariado, em que o trabalhador, não tendo condições de sobreviver, ele tem que vender a sua força de trabalho em troca de um salário, já que ele não é dono da matéria-prima, ele também não é dono da máquina nem da indústria, ou seja, ele só tem que trabalhar. É a única forma que ele tem para poder sobreviver. Temos também a questão da padronização do trabalho, tá? Essas duas coisas são estabelecidas como ideais para o funcionamento da sociedade capitalista que a gente tem surgindo nesse momento da história, e o crescimento da burguesia enquanto classe social dominante. E se a burguesia é a classe dominante, o proletariado seria a classe mais explorada nesse processo da Revolução Industrial, tá bom? Página 75, número 1 agora.
Reflita e comente sobre o processo de transição, ou seja, o processo de mudança das relações de trabalho nas manufaturas e no artesanato para trabalho industrial. Lembrando daquela tabelinha que a gente viu no slide lá no início do ano. Artesanato depende do trabalho individual das pessoas. O artesão é o dono da matéria-prima e do meio de produção. Quando a gente chega na manufatura, há uma pequena divisão do trabalho, uma coisa muito pequena, e a introdução de máquinas simples, tá? Como a máquina de fiar, em que tem que estar lá a pessoa toda hora operando a máquina para ela poder funcionar. E na fase industrial, com a Revolução Industrial, as relações de trabalho ficam mais complexas. Há uma nova divisão do trabalho. O trabalhador ele fica especializado, ele tem a sua função na fábrica. Ou seja, se a função dele é fazer o prego bater, da máquina bater no negócio lá, é isso que ele vai fazer a vida inteira até a morte, praticamente. É um trabalho padronizado. A, a produção, consequentemente, ela cresce bastante e a exploração do trabalhador também, de uma maneira que nunca antes havia sido presenciada na história do trabalho. Número 2. Situação do trabalhador nesse momento. Se ele está sendo explorado a todo momento, cara, a situação dele não vai ser das melhores. Como assim? É, o trabalho da indústria era insalubre, ou seja, o cara vivia a todo momento com poluição, sujeira, falta de ar, tudo da pior condição possível. O salário também era muito ruim, já que ele recebia o mínimo necessário para sua sobrevivência, e mesmo assim esse mínimo muitas vezes não era suficiente. Trabalhava altas jornadas diárias, semanais. O lucro produzido na indústria ficava com o dono da indústria, ele não recebia nada desse lucro, entre outras coisas que a gente cansou de falar e está explicado no slide, no resumo direitinho lá para vocês, tá? Número 3. Reflita sobre o trabalho das mulheres e das crianças nas fábricas, né? Gente, o trabalho das mulheres e das crianças, por serem pessoas que estão convivendo toda hora com o machismo da sociedade, com a exploração social que sofre e tal, esses dois grupos receberão salários mais baixos, receberão maior número de tarefas, ou seja, serão mais explorados nesse sentido ainda, e pagando menos esses trabalhadores, você consegue empregar mais trabalhadores, porque você gasta menos com eles. Então, você gasta menos e emprega mais gente, pagando um salário menor. E as crianças têm uma especificidade, que é a seguinte: como elas são menores e tudo mais, elas conseguem trabalhar na manutenção de máquinas que quebraram de uma forma que outros trabalhadores não conseguem, porque elas conseguem se enfiar em partes da máquina que seriam muito difíceis para um adulto conseguir. O problema é, no momento que a máquina volta a funcionar, muitas vezes essa criança não vai conseguir sair a tempo e, por causa disso, acidentes de trabalho, mutilação de seus membros vão acontecer com frequência, tá? E é bastante complicado para as crianças nesse sentido. Para as mulheres também, há essa questão da manutenção, mas especialmente as crianças são mais utilizadas. E para a gente terminar essa aula de hoje, tá? Ela é bem breve, porque o capítulo não é muito grande, mas vamos ver como vai indo essas aulas mais curtas, mais devagar, para vocês poderem estudar com mais calma. Questão número 4 da página 76. Ela fala sobre o movimento ludista. Na videoaula e no slide eu falo para vocês que esse movimento ele nasce a partir da exploração que os trabalhadores sofrem com a Revolução Industrial, com o trabalho na indústria. E é um movimento liderado por um operário chamado Ned Ludd. E qual é a pegada desse movimento de revolta? Né? Os trabalhadores estão insatisfeitos com a exploração e passam a descontar nas máquinas. Então eles vão principalmente quebrar máquinas. É um monte de gente, imagina o cenário, um monte de gente chega na fábrica, destrói as máquinas e vai embora. É isso que eles fazem, tá? Então, eles reivindicam melhores salários, melhores condições de trabalho e tudo mais. Mas já a princípio não é um movimento que tem uma pauta política organizada. Eles não têm um documento organizado bonitinho em que eles vão ter lá suas reivindicações. Eles são trabalhadores que estão insatisfeitos com a exploração, estão totalmente bolados da vida
e estão extravasando da maneira que bem entendem, quebrando máquinas, queimando plantações e interferindo na maneira que eles sabem, para ver se eles conseguem algum retorno. Infelizmente, o movimento ele acaba sendo altamente repreendido e derrotado, mas ele serve de exemplo para mostrar para a gente que os trabalhadores, quando eles estão revoltados, eles conseguem sim interferir na ordem social das coisas. Tá? E teremos o cartismo, que vai vir depois, ou mais ou menos nessa época, não lembro agora, se tem uma diferença muito grande de tempo. Mas sobre o cartismo e outras coisas da Revolução Industrial a gente fala na próxima videoaula, tá bom? A gente fica por aqui, foi uma videoaula bem breve, esses exercícios são bem simples, apesar das respostas serem grandes. É uma coisa bastante de raciocínio lógico, tá? Qualquer dúvida a gente pode falar comigo, se ficou corrido o vídeo, volta o vídeo, assiste de novo e de novo com mais calma, tá? Essa lista vai estar na nossa pasta lá, a videoaula também, melhor qualidade, todo esse esquema que vocês já sabem como funciona, tá bom? O vídeo fica por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua, tá bom, galera? E é isso. Tchau, tchau.